O maior vexame vivido pelo Atlético desde o Afogados da Engazeira. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria. Hoje é sexta-feira, dia 9 de maio. Vamos analisar a derrota do Atlético para o Deportes Iquique, lanterna do campeonato chileno, ontem por 3-2 pelo Grupo H da Copa Sul-Americana. Antes da análise, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro aí embaixo, o link está na descrição também, se inscreva no canal de cortes, o link também está na descrição e clique no botão hypar caso apareça aí para você, porque ajuda a gente demais. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Quando você for fazer as suas compras do mês, de preferência lá no Açaí, dê preferência também para produtos Carrijo. A gente que é de Minas Gerais gosta de comer bem e eu garanto que produtos Carrijo são produtos de qualidade e com preço justo. Tem arroz, tem feijão, tem café, tradição mineira que conquista o Brasil, então já sabe, quando for fazer sua compra, leve produtos Carrijo para casa, apoiador, patrocinador aqui do canal do Frossar, beleza? Vamos lá, o Atlético foi a campo mais uma vez com um time misto, né? O Cuca em nenhuma partida dessa fase de grupos da Sul-Americana usou um time totalmente reserva, sempre nas escalações dos jogos do Galo na Sul-Americana a gente pode ver jogadores no banco que poderiam estar jogando caso o Cuca quisesse mandar um time mais reserva a campo. A gente vai comentar essa situação da escalação mais pra frente nesse vídeo. O Galo tinha Everson no gol, Saravia como titular na lateral direita, uma zaga mista ali com Rômulo e Alonso, né? O Rômulo reserva, o Alonso titular desse time, o Caio na lateral esquerda mais uma vez, Rubens ali como primeiro volante, pelo menos no início do jogo, o Igor Gomes era um segundo homem de meio ali, Scarpa, Bernard, Rony e Palácios, né? Palácios e Rony, esse era o time do Galo que foi a campo ontem no bonito estádio lá do Deportes Iquique, né? Tem uma vista bonita lá nos arredores e obviamente o Atlético era muito favorito para o jogo, considerando o tamanho e a força do adversário, né? Estamos falando do lanterna do campeonato chileno, que preservou alguns titulares, tá? Tinha alguns titulares do Iquique que não estavam na escalação inicial, então, sem dúvida nenhuma, o resultado é vexatório, por isso que eu acho que dá para tratar com tranquilidade como o maior vexame do Galo desde o Afogados. O negócio é que lá, naquela derrota para o Afogados, primeiro que foi nos pênaltis, o Atlético não perdeu o jogo nos 90 minutos, não estou diminuindo a vergonha não, tá? Foi vergonhoso, bizarro, mas foi nos pênaltis, e segundo que depois daquela derrota, daquela eliminação, o Atlético promoveu uma revolução ali no clube, caiu meio mundo, começou a contratar, veio o Sampaoli, montaram aquele time de 20, né, que depois com os reforços foi campeão brasileiro em 2021, e a sensação que fica é que esse vexame, porque é um vexame sim, vai meio que passar batido ali internamente. Ah, não causou eliminação, o Atlético provavelmente vai classificar, tem 2 jogos em casa, a gente vai falar da situação do grupo mais no fim desse vídeo, então vai passar batido, como se fosse normal o Atlético perder um jogo para o Deportes Iquique do Chile. Não é normal e eu não vou normalizar de forma alguma esse resultado medonho com uma atuação pífia, ridícula do Atlético, não dá para preservar ninguém. Jogadores têm uma parcela gigantesca de responsabilidade, andaram em campo, a gente vai falar sobre isso. E o Cuca, obviamente, que bom que ele sabe, né? Ele falou na coletiva que a responsabilidade é dele, e é mesmo, não existe o Atlético jogar essa bolinha que jogou contra um adversário tão fraco e não conseguir vencer o glorioso Deportes Iquique. Eu já contava assim com os 3 pontos, quem assistiu a Folhinha do Galo, né, quadro novo que a gente começou a produzir nesse mês aqui no canal, viu que a gente projetou empate no jogo contra o Juventude, ali foi uma grata surpresa, a gente projetou 1 ponto, o Atlético conquistou 3, e agora uma péssima surpresa, a gente projetou obviamente 3 pontos contra o horrível Deportes Iquique, e o Atlético conseguiu perder, não só não venceu o jogo, como conseguiu perder, são 3 vitórias nos últimos 13 jogos, é um número assustador,
e quem não tá preocupado não tá vendo os jogos do Atlético. Então vamos começar aqui a analisar um pouco do jogo, mas só um desabafo inicial, porque o trem tá feio demais. O Atlético começou o jogo até razoavelmente bem, tem uma jogada ali do Rony, que ele começa da esquerda pra direita, faz uma tabelinha e finaliza buscando o canto, a bola sai, e aos 9 minutos sai o gol do Rubens, gol que coroa um jogador que vinha bem, assim, né? Jogou muito bem contra o Juventude, foi talvez o melhor em campo do Atlético, junto com o Scarpa naquele jogo, e começou bem o jogo ontem. Eu já falei sobre o Rubens, que eu gosto dele como esse segundo homem de meio, né? No primeiro tempo ontem ele era até o primeiro volante, né? O Igor Gomes era um segundo volante ali, e o Scarpa um pouco mais à frente, junto com o Bernard caindo um pouco mais para a esquerda, o Scarpa caindo um pouco mais para a direita, mas o segundo volante era o Igor Gomes, né? Que inclusive participa da tabela ali com o Rubens, mas o Rubens vindo do meio campo para frente, né, como volante, como primeiro ou como segundo homem, ele tem conseguido esses botes, assim, muitas vezes no volante adversário, né, jogador muito rápido, muito atento, e esses botes têm funcionado. Você rouba uma bola no setor de construção, início de construção do seu adversário, você está perto do seu gol, foi o que aconteceu. O Rubens roubou a bola muito bem, inteligente, esperto, tabelou curtinho ali com o Igor Gomes, colocou no canto ali, o goleiro nem conseguiu mexer, a gente brincou no Portão 13 aqui durante o jogo, quando ainda dava para brincar, né, antes da tragédia começar, que o goleiro tinha cara de goleiro de master, né, todo grisalhão, assim, nem parecia um goleiro, né, de futebol profissional, parecia mais coroa, assim. Confesso que eu nem olhei a idade dele, mas ficou totalmente estático ali no lance, e o Rubens deu meio que no contrapé dele ali, o Atlético ali abriu o placar. O Rubens é um dos poucos aí que dá pra gente eximir de culpa, ou pelo menos, né, dizer que foi um dos menos piores do time ontem. Acho que o Bernard junto com ele, não só pelo gol, a gente vai falar do Bernard mais pra frente, mas num geral, atuação ridícula, porque depois do gol marcado, o Atlético praticamente parou de jogar bola. Depois que o Atlético fez o gol, os jogadores entraram num modo displicente, assim, no modo pelada, no modo querendo nada com a vida, que é assustador. Me lembro que os caras tiveram uma finalização de fora, a bola desvia e o Everson faz a defesa, depois o Palácios tem uma bola também que ele invade a área pela esquerda e isola, aliás, desde que voltou de lesão, tá amassando a bola, o glorioso Brian Palácios, e pouco depois sai o gol dos caras, aos 30 e poucos ali do primeiro tempo, gol de empate, num lance, gente, que vai me desculpar, o querido Rômulo, não existe tomar um gol desse para um jogador com menos de 1,70, velho, com todo respeito ao atleta do Iquique, aparentemente acima do peso, o camarada desloca o Rômulo como se o Rômulo não estivesse ali. Um lance assim, bizonho do zagueiro do Atlético. Tem o erro da, né, construção da jogada dos caras, tem o erro de quem deixou cruzar, mas ali não existe o zagueiro, né, deixar o jogador adversário subir daquele jeito. O cara, como eu disse, baixo, sem essa força física toda, ele dá simplesmente uma deslocada no Rômulo e vai me desculpar, aquilo ali não é falta, aquilo lá é uma disputa normal por espaço. O Rômulo sai todo da bola, o cara completamente sozinho, cabeceia no canto. Álvaro Ramos, o nome dele, tive que colar aqui, e numa boa, completamente inaceitável. Dá pra gente começar a olhar com carinho também pra essa defesa nessa janela do meio do ano, viu, gente? Pelo amor de Deus, precisa de mais de zagueiro. Vou falar sobre o Alonso mais pra frente, porque pra não deixar o Rômulo enciumado, o Alonso também teve um gol pra chamar de dele, né? Um erro dele. Mas hoje o Atlético tem um zagueiro confiável no elenco, que você fala assim, esse cara é um zagueiro nível titular do Atlético para a temporada, que é o Lianco, porque o Alonso também tem falhado e falhado muito, a gente vai falar mais sobre ele mais para frente, mas esse lance do Rômulo, vai me desculpar, e se a gente pega aí os outros zagueiros do elenco, todos, se você pegar, tem um erro meio grotesco recente aí, né? O Rabelo teve aquele erro horrível dele recente, o Roman teve aquele jogo que ele deixou o jogador ir pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, né, saiu o gol também. Agora o Rômulo, o Alonso tem falhado reiteradamente, o Vitor Hugo também não passa essa segurança toda, então realmente, a situação da zaga do Atlético tá sofrível e a situação da bola aérea do Atlético tá preocupante demais. A gente sabe que o Cuca gosta de trabalhar a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Teve uma semana praticamente cheia aí antes do jogo do Juventude para trabalhar. O time melhorou contra o Juventude, a gente viu evoluções, é verdade, mas volta a ter uma caída, a ter uma queda de desempenho assustadora no jogo imediatamente depois, tomando um gol para um jogador de 1,67 m de cabeça. Gente, vai me desculpar, isso não existe. Não existe. Então tomara que o Cuca priorize esse trabalho nesse tipo de jogada aí, né, nessas próximas semanas, nos próximos dias, quando tiver tempo para treinar. O Atlético emplacou uma sequência agora de
de jogos fora de casa e agora vai jogar uma sequência de jogos em casa. E fique claro que isso não é desculpa para esse rendimento pífio, tá? Ah, porque o Atlético viajou tantos mil quilômetros. Dane-se, com todo respeito, não é desculpa para perder pro Deportes Iquique, né? Ah, a gente precisou rodar um pouco mais o elenco por causa do desgaste, beleza, entendo. Ah, isso, aquilo, esse jogo que o time cansou um pouco no segundo tempo por causa do desgaste, beleza, esse argumento é válido sim. Agora, perder pro Deportes Iquique jogando essa bolinha, esse jogo horrível do Atlético, não é compreensível nem nesse cenário de 5 jogos fora de casa. E agora, já que vai ter uma sequência em casa, menos viagens, um pouco mais de tempo para treinar, apesar de ser jogo, né, meio de semana e fim de semana sempre. Espero que o Cuca corrija isso, porque realmente está assustadora essa bola aérea defensiva do Atlético ali, o Deportes Iquique que empatava o jogo. Já era assustador olhar para o placar ali no fim do primeiro tempo e ver um 1-1, já era vergonhoso, mas sempre dá para piorar, né? No segundo tempo piorou. Antes a gente ir para a análise do segundo tempo e para os comentários mais gerais sobre esse jogo, sobre esse resultado, recado aqui dos parceiros de sempre do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Ontem, inclusive, eu estava em live, fiz a fezinha, senti que sairia um gol do Bernard no jogo, fiz a fezinha no gol do Bernard e deu bom. Conseguiu ganho aumentado, que é uma das ótimas promoções da KTO. Tem odão, tem chance extra. Então, pelo menos a minha apostinha ali pro jogo entrou. Vai lá em kto.bet.br, apenas se for maior de idade, tá? É proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz. Seguro para o seu carro, para sua moto, para sua casa, para o seu celular, seguro de vida, plano de saúde e tem consórcio também. A Confiax tem as melhores taxas de consórcio do mercado. Você que está pensando aí no seu carro novo, na sua casa própria, entre em contato com a Confiax, você vai ter redução da mensalidade até a contemplação, não vai ter juros abusivos e de quebra pode ganhar uma camisa oficial do Galo modelo 2025, beleza? Seguro é Confiax. No intervalo entraram Júnior Santos e Fausto Vera, saíram Palácios e Igor Gomes. Como o Igor Gomes era mais esse segundo homem ali, ele, né, deu lugar ao Fausto Vera. O Vera ocupou essa posição de primeiro volante, camisa 5, liberando um pouco mais o Rubens. Depois o Rubens foi para lateral também, mas mais para frente no jogo. E o Júnior Santos entrou na dele ali pela direita no lugar do Palácios. Mal demais os dois. O Júnior Santos dá até para dar uma colher de chá, o cara tá voltando de lesão, vamos esperar um pouco mais, né? Vamos esperar para ver como que ele vai se apresentar no gramado sintético da Arena MRV, que a gente vai começar a ver o time jogando lá agora no domingo contra o Fluminense, um jogador acostumado a jogar na grama sintética. Tem alguns aí pra gente manter uma esperança de que o Júnior Santos vai jogar bola para justificar o investimento altíssimo que o Atlético fez nele, né? Agora, o Vera entrou apanhando da bola mais uma vez. O Atlético implora por volante. A gente já falou isso aqui, talvez tenha sido uma das frases que eu mais repeti no Cabeça Fria nessa temporada, mas implora. Fausto Vera entrou, assim, fazendo esforço para perder bola no campo de defesa e foi presa fácil pro glorioso push. Push, aí cada um pronuncia da forma que quiser. Acho que é push mesmo, chileno, né? No gol dos caras, no gol da virada. Cara, só de lembrar desses lances assim, eu fico realmente invocado, assim, dá uma vergonha. A palavra é essa, vergonha do que aconteceu ontem. O Fausto Vera toma um cortinho do jogador deles, assim, ridículo. Isso já no início do segundo tempo, tá 7 minutos ali. O cara cruza a bola, cruza mal, rasteiro. O Alonso não consegue, né, se colocar à frente do jogador adversário. De novo, o Álvaro lá, o baixinho, parrudinho. E aí o Alonso meio que corta em cima do jogador, a bola pega no corpo do jogador deles e entra, o VAR até revisa o lance, mas não há uma imagem conclusiva que mostre que a bola pegou no braço. Eu acho que pegou. Acho que se tivesse uma câmera mostrando de perto, né, uma câmera decente, porque tem até uma câmera atrás do gol, mas o coitado do cameraman não consegue acompanhar a velocidade da jogada, não dá nem pra ver. Até corneta pro cameraman tá sobrando aqui. Não tem uma imagem clara que mostra pro VAR que com certeza pegou. Então fica a decisão do campo, que foi de ninguém ter visto o toque no braço. Eu acho que pegou na câmera aberta, que é a única que a gente tem, que dá pra ver a bola. Parece que pega no braço do cara, mas sem uma câmera decente pra gente ver a jogada, não dá pra gente cravar se pegou no braço ou não. Mas assim, precisar de VAR, ou ficar reclamando de VAR, que é o que eu tô fazendo aqui, reclamando do câmera, pra, né, a gente contestar alguma coisa num gol de virada sofrido por Deportes Iquique, é vergonhoso, é vexatório. Assim, tá difícil eu pôr a minha cara aqui limpa pra... Apesar de que eu não jogo, né, como diz o Neto, eu não jogo mais, no meu caso eu nunca joguei, né, então a culpa não é minha. Mas dá vergonha como torcedor do Atlético, cara, e como
setorista e jornalista que cobre o clube. Vergonha, vergonha, vergonha. A palavra é essa mesmo, assim. Tomar um gol daquele, tomar virada pro glorioso Deportes e Kik. E assim, senhor Júnior Alonso, o senhor está devendo futebol e não é de hoje, tá? E não é de hoje. O Alonso, a gente estava conversando aqui antes de gravar o Cabeça Fria, assim, grande parte da passagem do Alonso no Atlético, ele é um zagueiro de mediano para baixo, assim, de regular para baixo. Ele teve um ótimo 2021, é verdade, apesar de eu achar que o melhor zagueiro do Galo de 21 era o Nathan Silva, que ficou muito marcado por aquela falha bizonha contra o Palmeiras, é verdade, errou, não dá pra, né, aceitar uma falha daquela na semifinal de Libertadores, todos concordamos. Mas fez um baita do Campeonato Brasileiro. Não tô tirando o mérito do Alonso, tá? O Alonso fez um ótimo brasileiro em 21. Era um zagueiro de altíssimo nível. Mas de 22 para cá ele vem caindo e realmente os jogos bons do Alonso, jogos de nível que a gente espera para um zagueiro titular do Atlético, tem sido exceção. Mais um jogo ruim dele, o Atlético precisa urgentemente de um zagueiro titular para jogar ao lado do Lianco. Urgentemente, precisa de volante, todo mundo sabe, precisa de mais opção ofensiva, nós vamos falar sobre isso depois dos comentários aqui do jogo, mas precisa muito de um zagueiro, de preferência o zagueiro que jogue pela esquerda, né? Um IR Mina da vida é o sonho para essa posição ali, para jogar ao lado do Lianco, né? Se não der para ser o Mina, um zagueiro que seja desse patamar, porque realmente, se você quer brigar por alguma coisa, não dá para você ter uma zaga tão inconstante que erre tanto assim. E uma zaga que também sofre muito pelo alto, cara. O Alonso, a gente vai falar também quando a gente for comentar o terceiro gol do Deportes e Kik, como se não bastasse tomar virada, o Atlético tomou 3-1 para esse time, depois com o gol do Bernard diminuiu o tamanho da vergonha. O Atlético marca muito mal essa bola aérea, cara. Sempre falo aqui, vou falar mais uma vez, eu fico imaginando o Cuca, que já teve à disposição e foi campeão com Hever e Leonardo Silva na zaga, tendo que trabalhar esses caras e vendo o Atlético tomar esses gols ridículos que tem tomado de bolas levantadas na área. Aliás, esse segundo gol, já que a gente tá falando de segundo gol, não dá nem pra chamar de bola levantada na área, né? Que o cruzamento veio na altura do joelho. E o Alonso não conseguiu se colocar à frente do jogador para cortar, né? Ficou ali no mesmo metro quadrado do jogador do Iquique, chutou a bola no cara e a bola entrou. Então, absolutamente vergonhosa a atuação do sistema defensivo do Atlético e preocupante o fato de o Alonso jogando essa bolinha meia boca que ele tá jogando há muito tempo ser esse zagueiro titular absoluto do Galo. É a prova que não tem ninguém que consiga minimamente brigar por essa posição, se impor e ganhar a vaga, né? Repito o que eu disse lá no início do vídeo, o único zagueiro confiável que temos chama-se Lianco, o único. Do Lianco para baixo, do Lianco para o Alonso já tem um abismo, de diferença, e do Alonso para os outros tem mais outro, né? O que fica mais preocupante ainda pensando no elenco como um todo. Então, realmente é de se preocupar, porque o Atlético vem tomando gols que não dá para tomar. A vergonha aumenta 7 minutos depois, quando o jogador deles recebe a bola lá pelo lado esquerdo do ataque do Iquique. Ninguém tira o cruzamento, aliás o Fausto Vera tá perto da jogada, ele começa a andar para trás, não entendi por que não tentou tirar o espaço do jogador que ia cruzar. O cara tem toda a liberdade do mundo para cruzar na área, e os jogadores dentro da área do Atlético estão simplesmente olhando para a bola, marcando a bola, deixa eu ver a trajetória da bola aqui, para onde que ela tá indo, em vez de ver que tem um jogador livre se deslocando para cabecear. O Alonso e o Caio Paulista nesse lance é um negócio constrangedor, aliás quando o cara tá finalizando de cabeça, Orelhana, o cara que fez o gol, barbudinho, o Caio Paulista tenta levantar a perna, assim, é um lance constrangedor. Eu não sabia onde que eu enfiava a cara, repito, na hora que a gente tava vendo o jogo aqui, durante o Portão 3, nossa live de jogo aqui no canal, assim, bagulho bizarro. A bola veio cruzada e ninguém conseguiu, não é nem interceptar a bola não, que é o que se espera de um jogador de defesa numa bola cruzada na área, né? Uma bola até meio sem peso. É chegar perto dela. O cara subiu para cabecear, os jogadores do Atlético estavam completamente perdidos. E não é que eles estavam marcando alguém. Ah, não, os caras conseguiram pisar na área com 5 jogadores, os zagueiros nossos estavam marcando outros 2, sobrou um cara livre. Não. Se bobear, confesso que eu não contei, mas o Atlético devia ter vantagem numérica dentro da área naquele momento. Os caras estavam marcando a bola, olhando para a bola, e aí o jogador se deslocou e fez o cabeceio. Isso é falta de treinamento? Claro que sim. Isso é falta de atenção dos jogadores de defesa? Claro que sim. Isso é falta de qualidade, cara. É o que eu falei. Se você tem zagueiros
bons nessa bola aérea, você não toma um gol desse, um gol ridículo desse. Acho também que faltou velocidade de reação pro Everson, né? Ele caiu meio lento ali, a bola pega na trave e entra, não foi um cabeceio tão perto dele ou tão forte assim, dava para ter defendido. Não acho que é uma falha, mas acho que é uma bola defensável. Mas o Everson é o menor dos problemas nossos nessa temporada. Aliás, faz uma ótima temporada, né? Tô só constatando aqui que aquela bola, pelo menos pela imagem que eu vi, me pareceu que dava para chegar. Mas assim, o mais bizarro é deixarem cruzar e principalmente deixarem cabecear da forma como o glorioso Orelhana cabeceou. Constrangedor o Caio Paulista levantando a perna, constrangedor o Alonso, o posicionamento dele na jogada e ele não ter chegado nem perto do jogador que ia cabecear. Então, ali o Atlético tomava o terceiro gol do Deportes Iquique, do time mesclado do Lanterna do campeonato chileno e praticamente encaminhava aí a sua derrota, porque depois não conseguiu, que também é vergonhoso, correr atrás e buscar pelo menos um empate. O Atlético ali acorda um pouco para a vida, no sentido assim, cara, eu vou ter que correr um pouquinho aqui para tentar tirar essa vergonha, né? O que gera também uma vergonha, porque mesmo o Atlético acordando para a vida, não conseguiu produzir o suficiente para pelo menos empatar o jogo. Porque é aquilo, quando seu time tá perdendo para um adversário muito mais fraco que o seu, né? E você vê que os caras não estão correndo, você ainda tem aquela desculpinha pra afagar o seu coração, pra fingir pra você que seu time não é ruim, que seu time tá perdendo porque não quis correr, porque não levou a sério o jogo, você pensa assim, cara, tá perdendo porque os caras, né, jogaram em ritmo de treino e tal, agora quando os caras quiserem, eles vão ganhar desse time aí. Acontece que o Atlético passou a querer e não conseguiu sequer empatar o jogo, né. O Cuca faz mais 2 mudanças nesse momento, entra o Natanael e entra o Coelho, né? O time melhora um pouquinho, o Natanael tem uma bola pela direita que ele finaliza cruzado, a bola passa perto, aquele meio chute, cruzamento, mas ninguém consegue completar. Aos 26 tem aquela jogada do Coelho, que puxa para dentro, faz uma boa jogadinha, o time melhora com a entrada dele, até porque piorar era difícil, faz uma boa jogadinha pela esquerda, puxa para dentro, finaliza cruzado, o goleiro lá do Master do Kick dá rebote, a bola cai no pé do Rony, e o Rony com um gol escancarado consegue acertar no goleiro. Poderia chutar no outro lado, poderia chutar mais alto aquela bola, poderia chutar mais forte, ele consegue acertar o goleiro. É uma defesaça do goleiro? Beleza, tem um mérito do goleiro, mas aquilo é gol perdido que chama. Gol perdido. Então, quando eu falo que eu não consigo ser contra, por exemplo, a vinda do Dudu, apesar de deixar claro aqui que eu acho que só o Dudu não resolve o problema ofensivo do Atlético, é por causa disso. O Dudu não perderia um gol desse. Não perderia, porque isso é falta de qualidade na hora do arremate, né? Com todo respeito do mundo ao Rony, cara, que é um jogador guerreiro, voluntarioso, nunca faltou disposição pro Rony, vontade, mas tem hora que falta qualidade, como faltou nesse lance, era só tirar do goleiro, a bola caiu no pé dele sozinho, ele e o gol, ele finalizou em cima do goleiro. Ali era pro Atlético fazer o 3-2 e ainda tinha um tempo para pelo menos buscar um empate, mas não, finalizou em cima do goleiro e o Atlético desperdiçou a oportunidade. Aos 32, enfim, o Atlético chega ao segundo gol com o Bernard e, para mim, sinceramente, o Bernard foi o mais lúcido do Atlético em campo. Não só pelo gol, porque ele conseguiu alguma coisa com bola ali, sabe, com um pouco mais de sensatez, movimentações que faziam algum sentido, acertava passe, tentava alguma coisa diferente, tentava um passe com um pouco mais de qualidade, né, um pouco mais vertical. Cara, foi premiado com gol, né? Infelizmente não mudou nada no placar, né? Não mudou nada na situação do Atlético no jogo, né? Mas ele faz aquela jogadinha no meio ali, tabela com o Júnior Santos e consegue uma boa finalização na saída do goleiro, fazendo 3-2 pro Galo, né? Jogo razoável para bom, assim, do Bernard, infelizmente, como eu disse, não impactou em nada, ali o Atlético fazia o seu segundo gol na partida, mas ainda assim vinha sendo derrotado. Foi só isso, gente. Depois disso teve um chute do Scarpa lá na bola que sobrou para ele, um chute totalmente errado, sem direção do gol, que não deu em nada, e o juiz terminou o jogo. Padrão acréscimo de campeonato sul-americano, né? Um acréscimo sempre muito, muito pequeno. Acho que nesse caso ele até deu, sei lá, 6, se fosse no brasileiro seria 8, 9, que os caras fizeram toda a cera do mundo, e tem que fazer mesmo, porque se fosse o contrário o Atlético faria, né? Não contra o Iquique, mas se fosse o Atlético jogando contra um time muito melhor e ganhando o jogo num resultado improvável, o Atlético também ganharia todo o tempo do mundo, o Everson ia ficar meia hora no chão, os caras fizeram exatamente o mesmo, né? Então não teve mais tempo para o Atlético tentar alguma coisa, perdeu o jogo. O Cuca, na coletiva, chama para ele a responsabilidade, que é dele sim. Não existe jogar essa bolinha contra o Iquique, não existe esses jogadores terem essa postura ridícula em campo num jogo desse. É um jogo de fase de grupos da Sul-Americana. Dane-se, os caras ganham para isso,
Os caras ganham bem para isso, o salário tá em dia, então tem que correr e tem que jogar bola, né? Falta cobrança do Cuca, dos superiores do Cuca, parece que tá tudo mil maravilhas. O Atlético ganhou 3 jogos dos últimos 13. O número é ridículo, é assustador. E, como eu disse, falta qualidade também, porque mesmo quando o Atlético tentou correr, tentou jogar, o time não conseguiu sequer chegar ao empate contra o poderoso Deportes Iquique, que é um negócio assustador, a falta de desempenho do Atlético, a falta de qualidade desse time, o quanto vários jogadores ao mesmo tempo estão abaixo do que podem render, já não são esse supra-sumo técnico que ainda assim estão abaixo do que podem render. Então realmente é muito, mas muito assustador o que a gente tem visto do Atlético em campo. E ontem não dá pra falar de negócio de número não, tá? Ainda bem que o Cuca teve esse discernimento e não veio com número na coletiva. Ah, finalizamos 20 vezes, tivemos não sei quantos por cento de posse. Sinceramente, com exceção dos 2 gols que o Atlético fez, a única chance clara que o Atlético desperdiçou no jogo foi com o Rony, nesse lance bizonho que ele perdeu, chutou em cima do goleiro. Que eu me lembre, tirando isso, não teve uma chance claríssima. Meu Deus, o Galo envolveu o Iquique, chegou cara a cara e perdeu um gol feito. Não me lembro. Então, você criar apenas 3 chances claras de gol em 90 minutos contra o Deportes Iquique é preocupante demais, né? O Cuca fala, o jogo tava na mão, tava dominado, tava tranquilo, tava 1-0 pra nós, e aí toma um gol de cabeça e aí se perde. Cara, já é errado você chegar aos 30 e tantos do primeiro tempo, quando tomou o gol de empate, tendo uma chance, que foi a chance do gol convertida pelo Rubens, numa bola que a gente roubou no meio de campo e fez o gol. O Atlético, independentemente do time que vai a campo, né, e eu vou falar da questão da escalação, é um time que precisa se impor sobre o Iquique. Esse sim é um jogo para você ter 25 chances de gol, das 25, 10 claras e fazer 4 gols, 5 gols. O time dos caras é muito ruim, gente. Mas é muito ruim. Time horrível. O time na Série B do Campeonato Brasileiro brigaria para não cair para C. É assustadora a qualidade do adversário que a gente conseguiu perder. É o lanterna do campeonato chileno. É um negócio que não dá pra gente ficar com esse papinho de não, porque hoje em dia é complicado, porque os caras na casa deles, eles sabem jogar, porque souberam se fechar. Pelo amor de Deus, existe uma diferença bizonha técnica entre um time e outro. Não existe perder pra um time desse, não existe. É a maior vergonha em um jogo de futebol do Atlético desde o jogo do Afogados. Eu falo isso com tranquilidade. Com tranquilidade. E aí, todo mundo tem responsabilidade, como eu disse, jogadores que ficaram naquela nhaca o jogo inteiro, o Cuca que não consegue fazer esses caras correrem mais, não consegue dar um pouco mais de organização para esse time criar mais contra o adversário tão fraco, aliás, não vários que o Atlético não conseguiu vencer, é Iquique, é Cienciano, é Caracas, é Vitória, é Mirassol, é Maringá, é uma quantidade exorbitante de adversários mais fracos que o Atlético não consegue se impor no jogo, né? Alguns desses jogos aqui, ali o Atlético até mereceu vencer, beleza, mas na maioria não mereceu. Isso é responsabilidade do treinador. E quando a gente fala de quem tá acima do Cuca, aí a responsabilidade é óbvia também. Eu tô falando menos nesses jogos contra times inferiores, porque com o time que tem à disposição, o Cuca e os jogadores tinham que entregar um desempenho melhor. Fato. Agora, se quiser ter uma temporada pelo menos sem sustos, tem que contratar e muito no meio do ano. Porque algumas coisas já ficaram claras. Zagueiro, só tem um, como eu disse. Lateral esquerdo, agora que o Rubens virou meia mesmo, raramente está jogando na lateral, apesar de ter feito isso ontem por algum tempo. Só tem um também, que é o Arano. Caio Paulista não dá, com todo respeito, não tem a menor condição. No meio campo, a gente não tem volante, não tem. O Franco talvez seja o melhorzinho, tá no DM. O Vera entra mal, né? Ontem foi o Rubens o primeiro volante titular, que até outro dia era só lateral e voltou a ser volante, mas em tese um segundo homem, onde eu acho que ele funciona um pouco mais. O Patrick, lá o número 1 do Siga, nem joga. O Patrick foi o jogador que mais, né, o 01 do Siga, monitorado, todos os índices, meu Deus, joia do Palmeiras. Se fosse joia do Palmeiras, o Palmeiras ia liberar fácil igual liberou, gente, pelo amor de Deus. Nem joga. O Cuca prefere improvisar um jogador no meio campo do que jogar um menino que é volante de origem. A gente não vê treino, não sei se ele tá treinando bem ou mal, mas a minutagem baixíssima dele até aqui na temporada deve indicar alguma coisa, né? Então, é assustador o que tá acontecendo com o Atlético, gente. Do meio campo pra frente, você não tem jogadores confiáveis, o Rony perde gol, a torta é direito, o Júnior Santos voltou apanhando da bola, mais uma vez. Espero que ele, né, encaixe aí e ache um bom futebol na sequência, porque a gente precisa acreditar, foi um jogador que o Atlético comprou, é uma contratação em definitivo e caro, então vamos ver se, né, inspirado aí pelo tapetinho da Arena MRV, ele começa a jogar bola. O Hulk tá
tendo essas oscilações aí técnicas e físicas, ficou fora agora, estava com desequilíbrio, vai voltar certamente contra o Fluminense, esperamos que volte no nível Hulk que a gente conhece, mas precisa demais para o Atlético ter um time competitivo para brigar aí pelas Copas, quem sabe, para não passar sufoco no Brasileiro, é pelo menos aí uns 4, 5 jogadores para serem titulares desse time se quiser brigar por alguma coisa. Você não esquece, o elenco é fraco. E eu tô falando isso aqui só para não parecer que eu tô esquecendo disso, porque a gente tem que falar sempre sim, porque daqui a pouco chega a janela, né? E aí ninguém vai poder falar que a gente não avisou, que o elenco é fraco e precisa contratar muito. Mas, mais uma vez, ontem a culpa é principalmente de quem tava lá, de jogadores e de comissão técnica. Não é aceitável perder para o Deportes Iquique em nenhuma circunstância, em nenhum estádio do planeta. Não existe. A diferença técnica é gigante, a diferença do tamanho dos clubes é maior ainda e não existe. Vergonhoso é a palavra que melhor define o que a gente viu ontem. Só um comentário sobre a escalação, né, que eu disse que faria. O Atlético mais uma vez foi a campo com um time misto, né? E aí tem essa sequência, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Cara, é torcer para os poucos titulares que a gente ainda tem inteiros não machucarem, né? Porque agora a gente tá vendo uma luz no fim do túnel em relação a esvaziar a DM, né? O Arana deve voltar, o Júnior Santos saiu de lá, daqui a pouco o Lianco libera, os jogadores que estão lá no departamento médico vão começar a sair. Só que o Cuca continua usando os caras em todos os jogos. E por que continua? Porque não tem confiança no elenco, nos jogadores reserva. Se ele tivesse um elenco verdadeiramente bom, montado para jogar 3 competições, ele poderia preservar todo mundo. Mas ele claramente não confia no Patrick Siga, que eu falei, claramente não confia no João Marcelo, que sempre que entrou bem o menino, mas não confia para colocar como titular, né? E vai acontecendo isso, você vai usando os caras, vai usando os caras, vai usando os caras e vai dando graças a Deus que os caras não estão machucando, porque tá ruim, mas pode sempre ser pior, né? Se o Cuca tivesse um pouco mais de coragem nesse sentido, é coragem, mas por outro lado pode ser arriscado também, pode se queimar. Ele colocaria um time totalmente reserva na Sul-Americana e falaria abertamente, olha, eu tô colocando um time totalmente reserva porque a gente não tem elenco para jogar 3 competições, então eu preciso guardar meus principais jogadores pro Brasileiro, porque ano passado o Atlético chegou na última rodada do Brasileiro brigando cair, né? Por uma bola na trave que por sorte pegou na trave e não entrou, o Atlético está na Série A. A verdade é essa. Então, assim, se ele faz isso, provavelmente o Atlético estaria um pouco mais inteiro no Brasileiro. Mas, por outro lado, teria uma chance gigantesca de cair na Sul-Americana, num grupo ridículo. Como aconteceu com o nosso rival, por exemplo, né? Vergonhoso. O técnico do lado de lá teve a audácia de falar que, né, o time dele não queria jogar, não. Eu não queria jogar, não. Queria não. Foi eliminado de propósito. Bizarro, assim, aquele discurso, né? Então, é isso, assim. O elenco do Atlético é novamente ruim. Com o elenco ruim, você tem que tomar alguma alternativa, alguma decisão. E aí o Cuca, nesse momento, ele tá tomando uma decisão, por exemplo, ontem, que depois, claro que isso aqui é um comentário de engenheiro de obra pronta, né? Mas depois se mostra a pior delas, porque usou titulares, desgastou titulares e não ganhou o jogo. Então correu risco, por sorte não perdeu mais ninguém, mas, né, foi somando minutagem. Os caras que vão ter que jogar domingo jogaram ontem, alguns deles, Scarpa, Rony, Alonso, Rubens e por aí vai, né? E não ganhou o jogo. Então, cara, se é pra ter esse desempenho ridículo, agora não, porque agora precisa ganhar os próximos 2 jogos da Sul-Americana pra avançar, né? Já chegou até aqui, já gastou titulares pra caramba e ainda assim jogando muito mal na competição. Fez talvez um jogo bom que foi contra o Iquique, o 4-0, o resto só jogos horríveis. Já que chegou nessa condição, agora vai ter que gastar titulares mesmo. Tem mais 2 jogos da competição, os 2 em casa. O Atlético pega o Caracas em casa e depois pega o Cienciano, né? A situação do grupo é a seguinte: ontem o Cienciano venceu o Caracas. Exato, o Cienciano venceu o Caracas. Então o Cienciano foi a 6, o Atlético e o Caracas tem 5 e o lanterna do grupo é o Iquique. O Atlético agora pega o Caracas em casa e o Cienciano pega o Iquique em Cusco, na altitude, no Peru. A lógica é os 2 mandantes ganharem os seus jogos, ou seja, o Atlético iria a 8 pontos e o Cienciano iria a 9 pontos, porque o Cienciano foi a 6. Dessa forma, o Atlético e o Cienciano praticamente garantem, no mínimo, os playoffs, no mínimo essa segunda posição, porque o Caracas teria 5 pontos, pararia no 5, só que com o Atlético vencendo o Caracas em casa, se o Atlético não vencer o Caracas na Arena MRV, aí realmente é para cair do porteiro ao presidente, se bem que o presidente hoje cair, não muda muita coisa no clube, mas enfim. Se der a lógica, o Atlético ganhar do Caracas, o Atlético vai a 8 pontos, o Caracas continua com 5, mas a distância de saldo já é grande, acho que o Caracas tem -1, o Atlético tem 3, se eu não estou enganado, e aumentaria naturalmente, né, porque o Atlético estaria melhorando o seu saldo e o Caracas piorando.
Então o Caracas na última rodada dificilmente conseguiria atingir o Atlético. Então o Galo praticamente garante, no mínimo, os playoffs, ganhando do Caracas e indo a 8 pontos, e o Cienciano ganhando do Iquique em casa vai a 9. Dessa forma, na última rodada, o Atlético pegaria o Cienciano, ou pegará o Cienciano, precisando apenas vencer para garantir a primeira posição do grupo. Então, o Atlético joga ainda dependendo só dele. O Atlético só precisa ganhar os 2 jogos para classificar em primeiro, e ganhando o próximo já praticamente garante no mínimo os playoffs. Mas não precisava chegar na 5ª rodada desse grupo horrível precisando ganhar os 2 jogos. Não precisava, né? Não precisava. Se lá no Mineiro a gente tinha o argumento para defender a comissão do Cuca, etc., de que o Atlético fez aquela viagem inexplicável para Orlando, fez aquela pré-temporada bizarra lá, e aí voltou para o Mineiro, né, tendo que ganhar todos porque o time dos meninos não conseguiu ganhar um jogo. E aí o Cuca, a comissão dele, o elenco principal, fez o que tinha que fazer, ganhou de todo mundo, chegou na final e foi campeão. Agora a responsabilidade é desses caras. É do Cuca, que talvez não soube rodar o elenco da forma como deveria. É dos jogadores, fizeram jogos ridículos, com exceção da goleada sobre o Iquique em BH. E agora vão ter que jogar minimamente bem, ganhar os 2 jogos, e são jogos obviamente ganháveis, né? O normal é ganhar os 2 jogos, do Caracas e do Cienciano, e passar, para não ter que jogar mais uma fase, que seria essa fase de playoffs, pegando um time que vem da Libertadores, porque aí periga tomar taca nos playoffs também com essa bolinha que tá jogando. Então, ridícula a campanha do Atlético até aqui na Sul-Americana. Tomara que corrijam, ganhem esses 2 jogos e classifiquem em primeiro aí para já poder pensar nas oitavas de final, e aí vai ter o respiro do meio do ano, né? No Brasileiro, a gente volta agora para casa, para a Arena MRV no domingo, para estrear o tapetinho da Arena. Ficou muito bonito, assim, visualmente o gramado sintético ele é bonito, porque ele é perfeito, né? Não tem imperfeições, não tem buraco, não tem nada. Tomara que o Atlético se adapte rápido, né? Tomara que o Atlético consiga, o quanto antes, aproveitar o fator casa para ter uma vantagem em relação aos rivais. Eu não sei ainda, o Atlético ainda não divulgou qual que vai ser a programação do clube na pausa do meio do ano, na pausa para o Mundial de Clubes, né? Mas eu espero que aproveitem esse período para treinar, e treinar muito na Arena MRV, porque vai fazer alguns jogos já na Arena agora antes da pausa, mas o segundo semestre vai ser todo lá, nos jogos em casa, evidentemente. Então, não tem um gramado igual o da Arena na Cidade do Galo, não tem. Tem um sintético lá, mas é totalmente diferente, outro nível de tecnologia. Então, cara, a Arena do Atlético treina lá 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, nessa pausa pro Mundial, e contratem, porque senão o Atlético vai mais uma vez passar sufoco. Se for esse time aí pro próximo semestre, o Atlético vai cair na Sul-Americana, vai cair na Copa do Brasil, normal é isso, e vai brigar na parte de baixo da tabela no Brasileiro. Essa é a lógica, considerando esse time, a menos que, deu uma sorte, todo mundo voltar do DM, ninguém machucar mais, o Cuca encaixar o time, conseguir jogar com os melhores 11 sempre, e treinar muito bem na pausa, e o Cuca fazer esse time jogar, porque precisa, aí beleza, pode ser que dê alguma coisa na surpresa, mas o normal com esse elenco aí é não ganhar nada nesse ano, e se bobear, passar sufoco ainda. Então, que o Cuca faça a parte dele nessas próximas semanas, e principalmente na pausa, e que quem tá acima do Cuca faça a parte também, né, deles, porque o Atlético implora por jogadores, implora por melhor futebol, implora por postura, porque ontem não teve, e isso é culpa dos jogadores também. O trem tá feio demais, a gente precisa de uma resposta o quanto antes, preferência já contra o Fluminense no domingo, para emplacar uma vitória aí, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, respirar, começar a olhar para G6, olhar para cima e, né, quem sabe ver uma luz no fim do túnel, mas eu tô ansioso para chegar logo nessa pausa, porque realmente a cada jogo do Atlético o medo fica maior e a preocupação, né, com a temporada fica maior também. Espero que vocês tenham gostado da análise, deixa o like nesse conteúdo, me conta aqui nos comentários o que você achou do jogo, quais são as suas opiniões, se inscreva no canal se não for inscrito. Saudações atleticanas e até o próximo vídeo.